E aí, de boa? Bora para mais uma aula e hoje esse cabelo afro aqui, ó, tá muito bacana o cabelo do Igor. Vai dar pra gente explorar um pouco mais, né, pra você ver como que é o método, como que é o processo para cortar. E já dá pra ver, né, o formato, só dele chegar já com o cabelo assim, já dá pra você ver o formato arredondado mesmo. Não vai ser um cabelo que vai ter uma mudança tão grande, vai ser mais acertar mesmo. Então, o interessante aqui é que vai para facilitar o processo, eu vou lavar, vou usar o shampoo, vou usar um condicionador para deixar o cabelo bem solto e depois, em vez de vir já com o garfo puxando, eu vou usar a escova, porque só o fato já de lavar e usar um amassador, usar um condicionador, já vai ajudar a soltar muito bem o cabelo. Então eu vou usar uma escova para secar, dando um volume, levantando mesmo, esticando todo o cabelo, e depois ainda eu vou utilizando o garfo para levantar ele, para deixar ele o mais, digamos que, esticado mesmo possível para fora, com o formato, com o tamanho real, porque assim dessa forma eu consigo vir com a máquina ou com a tesoura, com a máquina vai ser mais prático, dando a forma, né, tirando o que for necessário. Então já é bom eu te dizer que desde já a questão da simetria vai ser no olho, entendeu? Então tanto a questão de você utilizar o espelho para ver a questão da simetria, ou aqui, por exemplo, minha parede é branca, então dependendo do ângulo que eu me posiciono, se eu abaixo, se eu levanto a cadeira, eu vou sempre conseguir, né, dar essa questão da forma. Mas enfim, vou já lavar o cabelo dele, já vou passar o condicionador, já vou deixar pronto e volto aqui já com ele pronto na cadeira pra gente começar, para eu já começar a esticar ele e dar a forma pra gente começar a cortar. Depois eu vou fazer um taper, eu ainda não sei se eu vou fazer o taper no fim ou se eu vou fazer o taper primeiro. Talvez eu até faça primeiro, mas então vou fazer um taper aqui no acabamento mesmo, na costeleta, né, como diz no Brasil, a patilha aqui em Portugal. E na nuca também eu vou dar uma alinhada e depois vou mostrar como vai ficar o taper, vai ser bem simples, porque a densidade aqui na nuca normalmente é menor, né, então não tem tanto o que tirar também. Mas vou lavar e já volto pra gente começar o processo. Então é o seguinte, já lavei o cabelo dele, já passei o condicionador e passei bastante condicionador, e depois já lavei, já tirei todo o excesso. E na hora de tirar o excesso com água eu não tirei tanto, sabe? Só sequei assim por cima mesmo. E agora eu já vou começar secando esse cabelo. E como que vai ser? O vento vai ser no máximo, o calor vai ser no mínimo e eu vou direcionar para todos os lados. Então eu vou pegar essa lateral, vou jogar para lá, depois eu vou pegar essa lateral, vou jogar para cá, a parte da frente, vou jogar da parte da frente, vou jogar para trás, parte de trás para cima. Então eu vou secar em todas as direções, que a ideia é mesmo levantar ele em todas as direções possível, para já facilitar todo o processo na hora de levantar esse cabelo para poder fazer o corte. Quanto mais esticado ele tiver, quanto mais para fora ele tiver, mais fácil vai ser, né, de eu encontrar simetria, mais fácil vai ser de eu fazer um corte mais preciso. Então eu vou ver se é necessário eu acelerar ou não o vídeo para a aula não ficar tão grande, mas pelo menos uma parte eu vou deixar para você ver como que eu vou fazer o movimento. E só o fato de ter lavado antes, né, ter passado o condicionador já vai facilitar e, ao meu ver, incomoda menos o cliente também. Então vento no máximo e calor no mínimo. Qualquer coisa se incomodar, você me diz, mano. Baixa um pouquinho pra frente, por favor. Isso.
Tá vendo? O secador tá sempre acompanhando a escova para não deixar o vento no mesmo lugar e ter o perigo de aquecer muito o couro cabeludo dele. Então, sempre em sincronia. Fica uma maravilha, hein? Então é isso, ó, estiquei bem, você viu? Eu joguei para todos os lados, várias direções. Então aqui ele ainda tá sem forma, né? Eu só fui esticando ele em várias direções. Aí agora com o garfo eu vou começar a procurar, né, o formato mesmo, puxar tudo bem para fora mesmo e começar a dar o formato. Vou aproveitar, como eu não fiz um antes, né, e é um cabelo que eu adoro cortar, gosto muito, gosto de ver ele finalizado. Antes de continuar, de esticar ele, de puxar com o garfo, eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer um antes. Vou fazer com o celular mesmo, aproveitar. O ideal seria eu ter feito antes, né, antes de lavar mesmo e tudo. Mas vou aproveitar agora e vou fazer esse vídeo de antes. Então eu acho que eu já deve ter visto talvez lá no modo de redes sociais como que eu faço esses antes e depois. Vou fazer o seguinte, vou dar play. Ó, começou a gravar, eu vou sair muito rápido, mostrando como que tá o corte. Mostro 1, 2, 3 e volto. Vou fazer mais um desse lado para ter mais de uma opção. Ó. Dei play, tá gravando já, 1, 2, 3 e saio muito rápido. Mostro como ficou e volto. Aí depois que estiver pronto eu vou fazer o mesmo processo. Então vamos lá, vou pegar o garfo agora. O garfo que eu tenho, ele é bem pequeno, ó, para o tamanho do cabelo dele, ó, podia ser bem maior, tem uns que são bem maiores. Porém, vou com esse mesmo, então eu vou só puxando. Você vai ver que agora, ó, vai ser muito mais simples de eu puxar o cabelo dele, né, e vai incomodar muito menos. Como eu não tenho mais clientes assim com afro, sinceramente eu tenho um pouco de receio na hora de puxar o cabelo, entendeu? Eu sei que, né, tipo assim, o Igor mesmo ele puxa em casa, então ele já de tão, né, vários anos já acostumado a puxar, já tá acostumado, né, tipo, é normal, já meio que o incômodo já quase já nem sente nada. É assim, não é, Igor? Já, tipo, bem tranquilo, né, pra você puxar no dia a dia, bem tranquilo. É bem tranquilo. Então, só que como eu não tenho essa experiência de sempre estar atendendo clientes assim, pessoal, sinceramente eu tenho um pouco de receio, entendeu? Parece que eu vou estar machucando, vou estar incomodando o cliente, então eu ainda não tenho aquela coragem de entrar e puxar muito rápido, então eu vou bem tranquilo. E o fato de lavar o cabelo antes, né, usar o condicionador e usar a escova, nossa, já ajuda muito. Então agora aqui, ó, eu vejo que tipo assim, arrebenta, né, estica um fio ou outro, mas é bem menos do que se eu não tivesse lavado. Cuidado aqui na orelha, ó, coloca um dedo na orelha para não ter perigo de puxar aqui na orelha.
E eu vou puxando, a ideia é puxar esses fios bem perpendicular de onde ele nasce, né? Tipo, puxar, aqui nesse caso, acompanhando mesmo o formato do crânio, puxando bem para fora. Vai lá na raiz e levanta bem. Quanto mais eu puxar ele, né, mais preciso vai ser o corte, como eu disse. Então, é esticar bem mesmo, levantar bem. É bacana ver, né, o quanto muda o cabelo. Quando ele chegou, não parecia, né, ter todo esse comprimento, não parecia ter todo esse comprimento mesmo, parecia estar bem menor. Porque o cabelo dele, acredito que esteja talvez num 4A. Talvez um 4A, que ainda nota bem, sabe, os caracóis, assim, quando eu lavei, por exemplo, já estava começando a definir super bem. Então, só depois que estica que dá pra gente ver o real tamanho mesmo. Então, como eu disse, quanto mais eu puxar aqui e ter o cabelo bem esticado, mais fácil de, entre aspas, acertar o corte, deixar o corte mais preciso. Porque se eu não esticar, vai ter lugar que o cabelo não vai sair tão bem, aí às vezes vai querer tirar demais para acertar e às vezes nem era necessário, entendeu? Então por isso que é importante essa parte de esticar bem mesmo o cabelo. Aqui eu tô usando a mão meio que pra ir criando, separando aqui, pra ir pegando meio que por seção. Outra coisa importante, né, que eu sempre falo, independente do tipo de cabelo, é você ter noção como que o cliente vai usar em casa, entendeu? Aqui, Igor, por exemplo, quando você estica na sua casa, mas depois você passa a esponja ou não? Você só tem esticado e com a mão mesmo depois você vai dando um formato? Só com a mão, eu dou formato. Então, tá vendo? Tipo assim, tem que ter essa noção porque quando o Igor esticar na casa dele, ele não vai deixar todo pra fora como tá aqui, entendeu? Igual eu disse, eu tô fazendo isso aqui porque eu preciso que ele venha todo pra fora pra eu dar forma, pra eu dar a simetria, né? Pra eu acertar o que eu preciso acertar. Mas no dia a dia dele, depois de fazer isso aqui, ele vai com a mão dando um jeito e ele vai, né, tipo, ele vai retraindo, vai ganhando mais a forma, vai ficando mais compacto. Aqui a forma, né, eu já cortei o cabelo do Igor antes, então já tem a forma mais arredondada. O que eu preciso agora é acertar mesmo, tirar um pouco para ele ficar mais compacto de novo, ficar mais certinho. E como eu estava falando antes no começo da aula, vai ser bem a olho, sabe? Tipo, você pode começar pelo centro, pelo meio da cabeça e criando a circunferência e depois usando isso como guia para os lados. Mas vai ser bem no olho mesmo, principalmente desse tamanho, né? Tipo, eu não vou ter tanto uma noção mesmo de um lado para o outro. É ir fazendo aos poucos e vendo o que precisa tirar, o que pode ir acertando. E por segurança, né, jogar pelo mais seguro mesmo. Nesse caso aqui, eu vou tirando bem pouco. Vou começar tipo tirando um dedo ali no meio e depois vou igualando as laterais do que eu querer tirar demais. Aí depois cada vez tem que tirar mais para acertar o que eu estou fazendo. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Como eu disse que eu vou fazer um taper depois, né? Eu vou primeiro acertar todo o formato aqui. Na verdade, ainda estou pensando se eu faço o taper primeiro ou se eu já vou pro... Como eu já estou esticando, eu já vou pro formato. Se eu tivesse pensado nisso antes de esticar, talvez eu faria o taper. Porque agora, né, querendo ou não, o cabelo por estar bem grande, ele não vai ficar 100% aqui sempre esticado, ele vai caindo. Então ele vai retraindo. Então eu já vou dando um formato agora. E depois já tá no formato que eu quero, eu venho e faço o taper. Porque até para dar o formato aqui eu vou estar sempre com a máquina na mão. Com a máquina não, com o pente aqui na mão, com o pente garfo na mão. Porque
para sempre puxando, para sempre jogando esse cabelo para fora, para ver se tem alguma parte que eu possa melhorar. Porque só o fato aqui, ó, tipo, já tem um tempo, né? Já tô um bom tempo aqui só levantando, mas, né, como tá muito grande, ele já começa a voltar. Olha só como tá o formato, o tamanho que tá. Eu já vou pegar a minha NG agora, vou pegar a minha W-Mark e eu vou fazer aqui pro espelho primeiro. Ó. E eu posso, tanto desse lado, eu posso vir de um lado pro outro dando formato, posso vir de trás para frente dando formato. O importante é você pensar sempre na circunferência mesmo, pensar no formato que você quer criar, para você usar isso de fora a fora. Eu vou centralizar a câmera para ficar um pouco melhor. Então, vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui na parte da frente. Vou começar com a máquina assim, pela altura que eu tenho ali o ângulo da câmera mesmo. E depois eu vou só alinhando mesmo, vou só acertando. Como eu disse, vou tirar talvez cerca de um dedo, 1 centímetro, 1,5 centímetros, de 1 a 2 dedos. E já vou jogando aqui pro lado, ó. Digamos que eu vou fazer a parte mais bruta agora, vou tirar mais o excesso mesmo. E depois, de acordo eu for esticando novamente, eu vou para os detalhes. Então depois disso, eu fiz mais ou menos aqui no meio, já vou começar a vir aqui na lateral. Só tirando mesmo o excesso, os fios que estão bem para fora. Aqui, digamos que na aresta, né, onde que seria a aresta, que é mais na curva aqui, eu já vou começando a criar o formato que eu quero. Antes de insistir demais para esse lado, eu já vou pegar mais ou menos aqui do meio, ó, e já vou começar a tirar o excesso para cá também. Ainda não estou me baseando de um lado para o outro com simetria, e como eu disse, só estou tirando o excesso, tá vendo? Nem estou usando o garfo ainda para esticar, só estou mesmo tirando o excesso, começando a dar forma aqui na aresta, que vai ser a minha guia para depois, quando eu começar a esticar novamente, eu já tenho uma base do que seguir. Ó. Abaixei um pouco aqui para ver na linha aqui, essa parte do centro. É isso. Comecei a ter uma noção, ó. Agora eu vou começar a arredondar. É bom, né, você ter a mão firme. Aqui eu tô fazendo um pouco rápido, tipo assim, rápido entre aspas, né? Eu tô fazendo um freehand mesmo, tô fazendo a mão livre assim, bem tranquilo, porque eu tô jogando por segurança, né? Tô indo só nos fios mesmo, tô indo só pra fora, só no que tá passando mesmo do formato. Olha só. Acho que aqui dá pra ter um contraste bom com a minha camisa, dá pra você ver bem o movimento que eu tô fazendo. Fica à vontade também, Igor, se você quiser dizer qualquer coisa do formato, qualquer coisa, pode ficar à vontade. Então é isso, ó, desse lado aqui vim só tirando o excesso. Vou voltar para esse lado aqui agora e vou fazer a mesma coisa. Eu peguei a máquina invertida agora, para ficar mais fácil para mim, porque assim eu consigo, tipo, ficar visualizando aqui o que eu estou fazendo, ó, e já ver a linha aqui externa, né, a linha da forma geométrica mesmo.
Abaixa só um pouquinho, por favor, pra frente, tá bom. Ó, aqui nessa parte de baixo eu já vou começando também a criar a forma. Muitas vezes o Igor usa preso também, entendeu? Como eu disse, às vezes ele vai esticar assim, mas muitas vezes ele põe a fita jogando o cabelo todo pra trás. Então por isso que é interessante também fazer um taperzinho aqui na nuca, né? Pelo menos alinhar, fazer as linhas, porque quando ele juntar todo esse cabelo, vai notar, né? O que tem aqui na nuca e tal. Quando eu estou trabalhando um ponto específico aqui, ó, eu não consigo ter a noção geral, né, do corte em geral, quando eu olho de longe, né, tá vendo, eu cheguei mais perto da câmera e estou vendo no geral. Agora eu vejo o formato que eu estou criando, né, eu vejo que não está redondo ainda, vejo onde eu preciso acertar aqui, onde eu preciso acertar ali. Então sempre interessante dar um passo para trás, ou olhar no espelho, né, que no caso, como eu estou focado, muitas vezes eu olho para a câmera, na câmera também, na tela aqui eu consigo ver mais ou menos a forma, né. Vejo que eu vou precisar arredondar um pouco aqui para chegar mais no formato bem arredondado mesmo. Então sempre importante, sabe, você ver essas linhas externas aqui, ó, para ver se está dentro do formato que você quer criar, né? Eu vejo que aqui eu preciso arredondar, aqui eu preciso arredondar, arredondar ele no geral mesmo, para aqui de todos os ângulos que eu olho, ó, mesmo que seja assim, ele também esteja mais redondo, entendeu? Então eu vou fazendo isso. Agora sim que eu já tirei, digamos que o excesso, eu vou começar a esticar novamente aqui, ó. E ver o que vai passando desse formato. E agora já vou começar a usar mais o espelho para dar já para analisar a forma, né, para ver onde que eu consigo encontrar a simetria, qual lado que eu preciso tirar mais. Então eu vou focar primeiro aqui nessa parte da frente e você vai ver que depois na finalização, né, tipo, na hora de fazer uma foto, depois na hora de fazer um vídeo, o quanto vai ser importante, né, você ir usando a mão mesmo, que é como ele faz. Depois de esticar bem, né, eu voltei com a máquina, procurei uma guia no centro, e depois fui no olho mesmo, no espelho, usando o espelho, fui arredondando. Depois de arredondar bem essa parte da frente e ver que eu já gostava da simetria, eu deixei nesse ângulo, que era o que eu estava trabalhando por último, e fui procurando a simetria aqui, ó, de fora a fora, fui dando um passo, procurando a simetria. Agora, por último, eu tava nessa parte de trás, ó, tava procurando simetria aqui assim, ó, tava procurando mais ou menos essa simetria. Então, eu já gosto aqui de como tá. Eu acho que quando cortou, eu tava falando o seguinte, que por mais que ele vai esticar no dia a dia, depois ele vai usar a mão para modelar. Então, né, por mais que eu vou procurar o meu melhor aqui, não vou procurar perfeição, porque depois no dia a dia não vai ficar esticando toda hora até ficar assim. Ele vai esticar, mas depois vai usar a mão para acertar o formato, para dar o formato, entendeu? Então, claro, né, quanto melhor eu fizer, melhor, porque assim eu vou estar encontrando o formato que eu quero e tudo mais. Mas já gosto muito do formato que eu já criei, já vi aqui no espelho como que tá, já gosto bem do formato. Então, de formato assim já é o suficiente. Posso procurar detalhes aqui, por exemplo, ó. Eu venho aqui de perfil assim com ele, vou deixar assim para você ver ele de perfil também, e procurar um formato aqui, ó, procurando formato, mas não quero tirar demais, não vou tirar reto aqui, ó, esses fios aqui, porque, como eu disse, ele vai usar preso também, então se esses fios aqui chega aqui nessa parte do meio, na parte de trás onde ele vai prender, melhor, para depois esses fios não ficar muito curto e ficar voltando para frente, ficar solto, entendeu? Então, já até fiz um pouco aqui, ó, já até tirei, já comecei a acertar a forma aqui na frente também, então não vou tirar nada demais, já gostei bastante do formato, já criei um formato bem bacana. Então só vou dar uma analisada, ver se eu preciso fazer alguma coisa, mas acredito que já vou passar mesmo pro taper. Ó, como que tá. O ideal, né, eu até fiquei pensando depois, se eu tivesse feito o taper antes, seria muito bom porque, vou fazer uma foto, um vídeo, eu vou querer o cabelo mais esticado, né, eu vou querer deixar ele cheião assim para fazer uma foto, um vídeo, por exemplo, antes dele prender, ou, né, eu vou dando a forma aqui com a mão. Se eu já tivesse feito o taper antes, era mais prático, porque agora, para mim fazer o taper, ou vou ter que ficar segurando, ou para ficar mais prático, posso pedir para ele pôr a fita. Por exemplo, se ele tiver com a fita, aí, né, vou trabalhar o taper tranquilo. Porém, eu vou
amassar o cabelo, né? E depois, se eu quiser achar esse formato de novo, vou ter que esticar de novo, né? Usando o garfo. Então, já fica essa dica aí pra você. Se for fazer o taper, já faça o taper antes, que vai facilitar sim. Tá vendo? Com a fita, então, ó, é muito bom porque eu já vejo como que vai ficar o cabelo aqui na lateral, ó, já vejo o espaço pra eu fazer o taper. Entendeu? Porque, tipo assim é como ele mais usa. Então, se eu podia começar a fazer o taper sem pôr a fita e talvez subir demais. Não teria problema, né? Porque eu posso definir o tamanho que eu quero o taper aqui e depois beleza. Mas assim, dessa forma eu já vejo o espaço que eu tenho para trabalhar, que vai ser bem pequeno, ó, tem mais ou menos 2 dedos aqui de cabelo para eu poder fazer o taper. Ou até posso usar o pente, puxar uma linha aqui mais fina para ficar mais preciso também pro taper. Porém, dessa forma fica muito mais fácil para eu poder trabalhar e para a nuca também. Então vou chegar a câmera mais próxima e vou começar a fazer o taper aqui. Vai ser um taper que vai ficar bem curtinho, né? Porque até aqui a densidade, se for ver, tem pouco cabelo para eu tirar. Então quando eu passar tipo um pente 2 aqui já vai ficar super curto. Só para alinhar um pouquinho, como eu disse antes, ó, que eu posso alinhar, eu vou só fazer uma divisãozinha assim, ó, só pegando alguns fios que já foram levados ali quando ele usou a fita, só para ficar um pouco mais alinhado mesmo. Ó. Ó, meio que fio a fio mesmo, só vou pegando uns fiozinhos que estão lá pra cima, na diagonal aqui, isso que é o suficiente, ó. E agora é aquilo, posso usar um Flipper Overcomb para tirar o excesso, já posso passar um pente 2 aí, vou passar um pente 2. Vou passar para baixo também para tirar uns aqui que já estão mais curtos e já definir o comprimento mesmo. Outra coisa que eu já posso fazer, se quiser, ó, já posso riscar o acabamento. Eu já vou fazer dessa forma, porque dessa forma a gente já consegue visualizar o espaço que eu tenho para fazer o degradê, entendeu? Porque senão eu posso subir demais e depois perder essa linha do acabamento. Então eu já vou aproveitar, ó, joguei tudo para baixo, vou definir, né? Vou marcar reto primeiro, como eu sempre faço, para ficar bem definido. E eu vou começar a procurar o formato aqui, ó. Uso sempre como compasso, apoio um dedo no rosto dele para eu poder ter mais precisão. Ó, já vou tirar esses fios aqui também. E, ó, já vou começar a limpar para eu saber até onde que vai ser o meu zero. Ó, vou penteando, vou jogando para frente. Se tiver algum fio maior, eu já defino ele aqui. Ó, já gosto de como ficou desenhado aqui. Eu vou começar a fazer a curva aqui para trás também, ó. Essa máquina aqui é uma Monster. Talvez quando sair essa aula para você eu nem tenha feito review dela ainda, talvez sim. Porque na verdade eu até comecei a fazer o review dela. É uma máquina de acabamento que eu gosto bastante. Cortando super bem. Então ó, eu vou definindo o zero, só que eu vou saindo, ó, para não ficar muito marcado. Então não vou subir muito o zero, até porque senão não vou ter muito espaço para trabalhar. Então tá vendo? Eu já passei o pente 2, né? Já muda totalmente ali aquela parte para eu poder trabalhar. Agora já vou vir fazendo... Eu vou usando a shaver logo, na verdade. Pode ser que depois eu utilize a lâmina, né? Normalmente é um corte que normalmente a gente deixa mais marcado, tanto no acabamento frontal. Não que seja regra, né? Obrigatório usar a lâmina. Se a máquina de acabamento estiver bem zerada, marcando bem, como essa tá, talvez nem seja necessário mesmo utilizar a navalha para ficar bem desenhado. Só o fato de utilizar a máquina de acabamento e depois da shaver já deixa dessa forma aí muito bom mesmo. Então agora eu vou com zero, já vou ficar com o pente meio na mão. Eu vou fazer subindo, ó, bem leve, ó, zero aberto que é equivalente a meio. Vou fazer um dedo ou menos que um dedo, para não subir demais. Intermediária.
e 0 fechado, ó. Então já foi. Pente meio aberto, que é equivalente a 1, bem curtinho, não tem muito espaço para trabalhar ele. Saindo já, fazendo o movimento saindo. Se tiver a mão bem leve, quase que já nem fica mais marcação para cima, já consegue suavizar bem. Agora intermediário, 75, eu vou só com um canto. Se eu quiser deixar a linha do acabamento mais escura, eu nem passo lá na linha do acabamento, ó. Quando estiver chegando na linha, eu já saio. Então é isso, ó. Agora pente meio fechado se eu quiser, só para fazer um polimento. Já foi. Agora ficou uma sombrinha aqui bem leve, mas já vou utilizar o pente 1 já para tirar. Então pente 1 aberto, que é equivalente a 1,5. Ó. Agora intermediário 1,25, só com um canto. E um fechado para fazer um polimento já. Ó, se for necessário para fazer um polimento, posso usar o 0 aberto já, ó, de canto assim, só para tirar algum fio que está mais escuro. Eu posso utilizar até a lâmina da tesoura, mesmo até a tesoura, para fazer esse polimento. Eu vou aproveitar que já estou desse lado e já vou fazer o acabamento, o alinhamento frontal. Eu vou fazer o seguinte. Ó, eu vou jogar esses fios aqui para baixo, ó. Meu foco vai ser do centro para cá, né, do meio para cá. Vira um pouquinho para mim aqui, por favor. Ó, então vou jogando. Pode ser com pente, pode ser com essa escovinha também. E vou tirar esse excesso, ó. Vou alinhar, ó. Vou marcar primeiro no meio. O ideal seria eu ficar um pouco mais de frente aqui, assim, para eu ver bem. Só que, né, por causa da câmera, eu tenho que ficar um pouquinho de lado aqui. Então depois eu uso o espelho para alinhar. Uma coisa que tem que ter atenção é que, né, o formato do crânio, né, é uma circunferência. Então se eu marcar reto, vai ficar torto. Então eu tenho que subir um pouquinho no canto para quando ele se vê no espelho, dá essa sensação que tá bem direito, entendeu? Bem retinho. Então, ó, aqui, ó, eu começo a entrar um pouquinho, começo a subir um pouco, ó, nada demais, mas já começo a subir um pouquinho aqui no canto, ó. Ó, foi. Vou tirando o excesso assim por cima, ó, com a máquina por cima. Ó, aqui no cantinho vou entrando um pouquinho, como eu disse. Ó. Vou tirando o excesso aqui por cima. Depois posso até utilizar tipo um pente 2 para abaixar esses fios aqui. E já começa a mudar bastante, né? Já começa a ficar bem alinhadinho. Aqui também eu tenho que ver até onde que eu posso entrar, ó, para não entrar demais, mas eu vejo aqui que eu posso vir mais um pouquinho aqui só. E vou usar a máquina assim agora para tirar e já para empurrar também. Às vezes só empurrando assim não é suficiente, ó, porque esses fios aqui sobram para frente, então posso jogar eles para frente, ó, e definir, ó, vir marcando assim. Depois, se for necessário, até utilizar a tesoura também para tirar. Ó, tá vendo? Desceu mais uns fios aqui. Já vou vir aqui, já vou definir. É uns fios que normalmente vêm aqui pra lateral, tá vendo? Então, já foi, já ficou bem definido. Tem mais um cantinho aqui que eu já posso tirar. Mas é bem aos poucos, sabe? Igual eu tô indo aqui, é mais segura, mais segurança mesmo para você poder trabalhar. Pode tirar os fios aqui da testa agora. E desse lado é isso. Questão da simetria depois aqui no centro, tá vendo? Tá tipo uma quina, uma ponta. Depois quando eu for pro lado de lá, eu volto aqui no meio, ó, e começo a acertar para lá. Não adianta eu querer
tirar isso agora, sendo que eu fiz só desse lado aqui, ó. Então olha só como é que já ficou esse lado. Vou fazer a outra lateral primeiro e depois eu volto na nuca aqui. Então, mesma coisa desse lado, antes de já vir passando o pente 2, eu vou só procurar essas divisãozinhas aqui bem simples, ó. Mesma coisa, não vou entrar demais, né? Então eu só vou puxar aqui essa diagonal, ó, só uns fios que estão passando ali. Ó, de novo. Só procurando alguns fios aqui, ó. É isso. Agora eu vou passar o pente 2. Poxa. Então vamos passar o pente 2. Depois disso, eu já posso passando assim já para tirar o excesso, né, que eu falei que depois eu faria do lado de lá, ainda não fiz. Aqui também, ó, com cuidado, ó, vou vendo aqui contra a luz, né, os fios que estão passando e vou tirando só esse excesso aqui. É isso, agora eu vou fazer o acabamento também. Mesma coisa, eu vou definir primeiro na frente reto e depois eu venho procurando a simetria na curva. Ó. Então primeiro aqui. Agora eu venho procurando a simetria, usando como compasso, né? Minha mão apoiada aqui no rosto dele, para eu ter mais precisão. Vou limpar aqui já. Não, vou limpar mais ou menos até onde eu limpei do outro lado. Na linha do lóbulo, mais ou menos. Saindo para já não ficar marcado. Agora eu vou jogar de novo esses fios para frente, ó, e ver o que eu posso limitar. A diferença de fazer o acabamento antes assim é que já me dá uma visão, né, de como que eu posso fazer o degradê, se eu quero ir mais diagonal, se eu vou manter mais a linha do acabamento. Então é isso, já vou definir aqui para trás um pouco. Pode jogar para baixo também. Sempre nos acabamentos eu estou usando a mão apoiada para me dar essa precisão, para me dar esse negócio de compasso que eu falo. Vou aproveitar que eu já estou com ela na mão, um pouquinho para mim aqui, abaixa um pouquinho agora. Eu vou fazer isso, ó, eu vou aqui agora. Como eu usei a escovinha antes, vou estar usando a escovinha de novo. Ó, jogando para baixo. E vou usar agora a guia o centro, né, o que eu já tinha feito antes, vou usar a guia aqui do centro e mesma coisa, ó. Vou definir primeiro no centro e vou jogando para as laterais aos poucos. Mesma coisa, vou jogando para o canto, vou jogando, posso tirar o excesso aqui. Entrando um pouquinho só no canto aqui. Agora já vou definir aqui, ó, já vou empurrar. Vou pentear de novo para ver se tem algum fio passando, ó, já tem alguns passando aqui. Já tiro. Às vezes você precisa vir com a máquina um pouco por cima para conseguir ser mais preciso, para definir esses fios melhores aqui, ó. Melhor. Então é isso, já gosto de como tá. Já vou ver a simetria ali no espelho, já gosto de como tá a simetria no espelho. Só no cantinho aqui, ó, que eu vejo que esse aqui ainda não entrei o suficiente como do outro lado, mas melhor assim, né, por segurança. Abaixa um pouquinho, por favor. Ó, então eu vou fazer o quê? Eu vou jogar pra frente de novo, vou definir assim. E agora mais um pouquinho, ó, mais um pouquinho do canto aqui. Subindo um pouquinho.
para quando olhar de frente no espelho, dar essa sensação que tá bem direito. Vou ver no espelho de novo. Sempre importante, ó, pedir para aqui nesse caso vai ver de lado que eu vou pedir para ele abaixar assim para frente um pouquinho, para ver até onde que as linhas batem. Agora eu vou mostrar assim de frente. Ó. Tá vendo? Eu consigo ver onde que essa linha tá em relação à altura e ver se as linhas estão batendo. Então eu já gosto bastante. Outra coisa eu posso fazer é colocar um dedo aqui no acabamento, um dedo aqui, levanta um pouquinho, eu olho no espelho, ó, e vejo se as linhas estão batendo. Então tá tudo ok aqui. Vou ver no espelho de novo para ficar melhor para eu ver. E tá ok, é isso mesmo. Já vou tirar um pouquinho o excesso aqui, ó. Depois eu venho com a shave e já tá tudo ok. Então, mesma coisa, eu vou usar o talco aqui. Fecha os olhos, por favor. Já vou até usar aqui na testa também, para eu já tirar o excesso. Aqui. E agora, shaver. Ó. E agora eu vou fazer o degradê da mesma forma. Não tem tanto espaço para trabalhar, então não é tão alongado. Depois intermediária. E agora zero. Depois disso, pente meio aberto, que é equivalente a 1. Bem curto o espaço, aí já saindo. Porque se eu subir demais, vou deixar essa parte muito clara, né? Eu quero um contraste aqui, eu quero que nota a linha do acabamento ainda. Então eu passo e já vou saindo. Agora intermediária. Mesma coisa, mesmo movimento, saindo já. E agora eu já vou com 1. Primeiro aberto. E agora intermediário, 1,25. E é isso. Aqui a gente vai ver que está um pouco diferente o contraste pela questão da iluminação. Lá a iluminação estava por trás, né? Quando estava ao contrário, era diferente. Aqui, como eu estou fazendo um pouco de sombra na luz também, ó. Se eu girar um pouquinho assim, a gente já vai ver diferente, ó. Então tem isso também. Então sempre ter isso em consideração na hora de estar trabalhando degradê, que um lado pode ficar diferente por isso. Ó, eu usei aberto, agora intermediário, vou fazer mais um polimento. Sempre ter isso em consideração com o degradê. Agora fechado, ó. Fechado. É isso. Eu vou ver aqui no espelho o contraste que está dando de um lado e do outro. Já gosto bastante. É isso. Agora eu vou aqui na parte de trás, na nuca. Aqui nessa parte de trás eu vou fazer a mesma coisa, eu vou limpar com 2, só que em vez de usar o pente 2, eu vou usar 1,5 aberto, porque a ponta do 1,5 é menor que a ponta do 2, então vai ser mais fácil. Então, ó, eu já vou começar de cima para baixo, ó, tirando esse excesso, já alinhando aqui, já deixando um pouquinho mais curto mesmo esse volume, essa densidade que tem aqui, ó. O que eu tô fazendo aqui dessa forma, eu só tô tirando os fios mais curtos que não ficaram presos, né, quando ele puxou o cabelo aqui com a fita. Então eu só tô, digamos que tirando os fios arrepiados, os fios aqui que estão menores mesmo não chegam lá. Agora eu vou passar normal, ó, pra cima, limpando tudo mesmo. É como, né, se eu quisesse que o fio mais longo abaixo da parte presa fosse o 2, entendeu? Então eu vou limpando. Aqui, né, lembrando que esse 1,5 aberto é equivalente a 2. Eu acabei aqui não fazendo a divisão, né, procurando os detalhes aqui, mas posso fazendo agora, ó.
Vou procurando uma divisão assim, mais ou menos curva, né? Procurando mais ou menos uma simetria. Ó, tá vendo? Já sobrou mais uns fios aqui, ó. Então, já vou com o e-mail até lá em cima agora, ó. Lembrando que o que corta é a lâmina de dentro e não o pente de plástico. Então, às vezes, vai dar uma sensação até que eu tô entrando lá na parte que tá subindo, mas é só o... É só dessa forma que vai cortar, entendeu? Senão não vai cortar. Ó, passa em várias direções, né? Porque os fios aqui nascem em várias direções, então vem emprestado aqui agora, vou fazer a mesma coisa. Vou procurar um pouquinho a simetria aqui, ó. Tá vendo que eu não tô entrando demais, né? Eu só tô mesmo alinhando aqui o que é necessário. Ó, de cima pra baixo, tirando o excesso. Agora de baixo pra cima. Eu não sei se você tem feito cortes assim, se você tem cortado o cabelo assim, mas eu gosto muito, entendeu? Eu gosto muito. Eu não tenho clientes assim porque onde eu trabalhava antes, já tinha uma barbearia, talvez já falei disso aqui antes no curso, não lembro, mas tem uma barbearia que é especialista nesse tipo de cabelo, entendeu? Então, onde eu tava, não sobrava cliente assim pra gente, porque era próximo da outra barbearia, então quem tinha esse tipo de cabelo já ia tudo lá no pessoal que já era especialista mesmo. Então olha só, o que eu vou fazer agora? Antes, eu vou fazer já as linhas, mesma coisa, ó. Então o que eu vou fazer? Já vou jogar esse cabelo pra baixo, vou continuar o acabamento aqui que eu já tinha feito, né, lá na frente, pra trás, e vou encontrando mais ou menos uma simetria. Ó, com a máquina de acabamento posso ir tirando esse excesso, esses fios que estão sobrando aqui, ó. Desse lado aqui, se lembra, eu não passei o pente 2 para baixo, já vou aproveitar que o e-mail tá fácil aqui, já vou fazer isso, ó. Um e-mail aberto tá fácil aqui, eu vou tirar esse excesso que eu acabei fazendo do lado esquerdo dele e não fiz desse lado direito aqui. E é isso. O resto eu posso fazer na máquina de acabamento mesmo, né? Tendo sempre muita atenção, né? Claro, que a máquina de acabamento vai riscar na hora onde pegar, então, ó, só ter cuidado. E agora continuo fazendo o acabamento, ó. Vou deixar só um pouquinho assim, isso. Ó, agora eu vou desenhar, né? Vou descendo aqui essa linha. A minha máquina de acabamento desligou bem agora. Então eu vou pegar a minha W-Mark aqui. Eu normalmente vou utilizando lá as máquinas para fazer o review até a bateria acabar, para não ter uma noção de quantos cortes, para depois o review ficar mais completo. Quando eu lembro, né, de marcar os cortes. Então agora utilizando a W-Mark 2033, mesma coisa, ó. Vou criando já a linha. Sempre bom ir penteando aqui, ó. Já vou tirar o excesso. Aqui atrás da orelha. Tá vendo a diferença que é, né? Quando já faz a linha, já dá outra cara, né? Muda totalmente mesmo. Vou fazer a mesma coisa desse lado agora. Ó, mesma coisa, ó. Vou procurar esses fios que estão sobrando aqui. Com cuidado, hein? Com bastante cuidado. Até pode apoiar o dedo assim para usar como régua, como guia. Como eu disse, é uma máquina de acabamento, onde ela passa, ela já limpa. Então, né? Cuidado para não ter um acidente nessa parte. Agora, mesma coisa, ó, já vou começar a procurar a simetria com a parte aqui da frente, fazendo a curva. Não vai ficar tão desenhado, né? Pela questão da densidade. Os fios soltos aqui são bem poucos, é uma linhazinha bem fina, né? O resto tá tudo preso lá pra cima, então não vai ficar aquele acabamento tão desenhado atrás da orelha. E não tem problema, não tem problema. Vai ficar muito bacana mesmo. Foi. Agora eu joguei esse cabelo todo pra baixo, mesma coisa, ó. Vou descendo. Agora, de primeira, eu não vou conseguir ver a simetria, então eu vou fazer um ângulo aqui sem entrar demais, mas
já tem uma noção também de como tá, né? Depois que eu vou me posicionar ali atrás para ver se a simetria dos dois lados estão batendo ou se eu preciso tirar mais de um dos dois lados. Já limpo bem aqui, mais uma vez, eu já posso fazer esse polimento, tirar o excesso aqui. Foi. Aqui também já vou tirando, ó. Consigo às vezes ter uma noção melhor quando tem uma parede branca ou quando a luz está entrando, dá para mim ver melhor os fios que estão sobrando. E é isso. Agora sim eu vou girar bem, vou ver a simetria, ó. Posso pentear mais uma vez para fora, ver se tem algum fio sobrando. E agora eu vou procurar bem a simetria, ó. Então tá vendo? Já gosto bastante. Eu vou limpar um pouquinho aqui embaixo que vai me dar uma visão melhor ainda, ó. Se eu preciso entrar mais no formato ou não. Então limpo bem. Pela questão da densidade, ó, a densidade vai me falar até onde que eu posso subir esse zero. Tá vendo? Como eu fiz na lateral também, né, que tinha pouco espaço para trabalhar, aqui vai ser igual. Eu posso subir mais. O degradê vai ser mais curtinho, porém bem limpo. Tá vendo? Ó? Então eu já gosto da simetria, já tá bem bacana. Agora eu vou começar a fazer esse degradê aí. Mesma coisa, vou passar um pouquinho de talco aqui, ó. Já vou definir com a shaver. Ó, o Igor deu uma pescada, tá dando umas pescadas aqui. Ele pegou um tucunaré agora. Isso aí, trabalha por turnos e imagina só para acostumar com esses horários. Então o corpo nem sabe mais se tá de folga ou se tá trabalhando, né? Não dá para acostumar, porque olha aí, toda semana um horário diferente, então só gratidão o Igor tá disponibilizando esse cabelão dele pra gente poder aprender. Gratidão mesmo, mano. Valeu pela disponibilidade. Ó, então mesma coisa agora, deixa eu só ver se tá gravando, tá tudo ok, tá. Então ó, abaixa um pouquinho por favor. Zero aberto que é equivalente a meio, tá vendo? Não tem muito espaço, ó. Então mesma coisa que eu fiz na lateral, ó. A questão aqui tem lugar que é mais denso que o outro, então é ter atenção a isso, né? E tentar deixar simétrico. Então ó, tem uns cantos em que a densidade é maior. E o cabelo daqui nasce em várias direções, então vai ver que vai ter lugar que eu vou ter que passar a máquina tanto para cima quanto para baixo para tirar o equivalente mesmo. Ó. Agora, intermediária, vou insistir bastante aqui no canto, onde é mais denso um pouco. Aqui também, agora zero fechado, só embaixo mesmo. Agora meio aberto, que é equivalente a 1. Você vai ver que agora alguns fios aqui vão começar a fugir. Porque o fio já está maior, que nasce em várias direções. Mas mesmo assim, eu vou insistir. Passando mais ou menos meio dedo, um dedo, né? Não tem tanto espaço para trabalhar. Tá vendo? Fiz ele um pouquinho curvo, porque assim a gente consegue manter as linhas aqui até um pouco mais embaixo, mais escura, né? Dando mais destaque assim pro acabamento. Aqui, ó, mesma coisa, vou insistir agora, intermediário. Vou insistir também. Às vezes eu passo um pouco na diagonal, em várias direções. Ó. E agora meio fechado, ó, fechei já a alavanca. E já faço um polimento aqui na parte de baixo. Tem que contar também com a iluminação aqui, como eu disse, sempre atento a isso. Agora, o pente 1 aberto. Eu vou subir bem próximo de onde eu fui com 1,5 aberto, né, que era 2. Então, 1 aberto que é igual a 1,5. Posso passar para baixo, ó, várias direções, posso pentear. Eu já passo saindo, que é para ele conectar com o pente 2 que eu tinha passado antes, ó. Depois eu utilizo ele aberto. Eu vou colocar na intermediária, que é 1,25.
E eu vou fazendo um polimento, vou com um canto, vou subindo onde for necessário. Olha só, tá vendo? Já tá ficando bem clarinho, né? Dá uma diferença, né? Já fica bem diferente, principalmente para quando ele usar o cabelo assim como ele tá usando agora. É totalmente diferente como que fica aqui. Ó, vou dar uma clareada desse lado também. Agora eu vou usar um fechado. E misturar melhor. Esse aqui do 1 para o 1,25. Mesma coisa desse lado, ó, várias direções, que tem fios que nascem para baixo, para o lado. Olha aí. É isso, tá vendo? Como a densidade não é tão grande, não vai dar aquele contraste mesmo, mas olha só o quanto já ficou limpo, né? Bem bacana. Então agora eu só vou limpar, né? Vou tirar o excesso dele aqui. Depois que limpar bem, eu vou pedir para ele tirar a fita. Agora a questão de tirar a fita, se ele já fosse embora, né? Se eu não fosse fazer foto ou um vídeo e tal, nem tinha necessidade, entendeu? De pedir para ele tirar, né? Porque assim é como ele usa mesmo no dia a dia. Mas como eu quero fazer uma foto, então eu vou tirar a fita, vou usar o garfo de novo para dar uma esticada e se for necessário até posso usar a máquina de novo, entendeu? Para tirar algum excesso, né? Se eu ver que ficou uma parte ali para simetria que eu posso melhorar, posso melhorar. Então já vou... Espera aí, eu vou só tirar aqui um excesso primeiro. Já vou aproveitar aqui para tirar o excesso do pescoço. E tem alguns fios ó, que só com o secador já se revelaram aqui que não estavam presos, que dá para não tirar o excesso ainda. Então vou tirar o excesso aqui da nuca. E esses fios que começaram a aparecer, mesma coisa, ó. Vou usar a máquina de acabamento aqui para tirar eles aqui. Ó, aqui nesse caso estou fazendo a curva do acabamento de novo, que alguns fios desceram. E vou fazendo um polimento com a máquina de acabamento. Mas como eu disse, bastante cuidado se for usar assim na mão livre, né? Porque a máquina de acabamento é muito precisa, né? Onde você passar, ela já vai limpar tudo. Então, ó, vou fazendo a curva aqui do acabamento. Dessa forma já vou tirando os fios que desceram. E agora um polimento aqui de novo, ó. Então aqui nesse caso não tem necessidade, né, de lavar de novo. Eu já lavei o cabelo dele e agora é só tirar mesmo o excesso com o secador. Então, bora tirar a fita, deixa eu só... Então é isso, olha só como já tá o cabelo dele, né? Dá pra ver que ganhou a marca da fita aqui. Então eu só vou dar uma esticada aqui com o garfo novamente, que eu perdi de novo o garfo. Meu Deus do céu, o garfo tá correndo de mim, achei. Então ó, só vou dando uma esticada aqui. É como eu disse, se for necessário, eu passar a máquina, mas acredito que já não vai ser necessário, entendeu? Porque na hora de criar o formato eu fui usando o garfo, fui esticando. Mas claro, né, pode acontecer de passar do formato, com certeza pode acontecer de agora na hora de esticar passar do formato. Porque talvez eu puxo aqui, ó, estico melhor, talvez na hora de secar teve uma parte que não secou tão bem, então seria, entre aspas, normal eu notar que tem alguma parte com um comprimento maior que o outro. Só que aí é aquilo, né? Agora é a hora de moldar usando a mão. Então, mesmo se tiver alguma parte passando, eu vou usar a mão para moldar. Então já posso ir esticando, já vou esticando e já meio que moldando. Mas depois vou virar ele para o espelho e vou de fora a fora procurando a simetria. Eu gosto muito de cortar esse tipo de cabelo, né? Como eu disse, sempre interessante você publicar um antes e depois, algumas coisas assim na sua rede social, o processo de você trabalhando, né? Se eu tivesse feito um time-lapse, por exemplo, ficaria bem interessante. Então, como eu quero fazer o depois, ele com a fita fica muito interessante. Eu já até podia ter feito, só que como eu sei que depois na hora de ir embora ele vai colocar a fita de novo, então depois de fazer o vídeo assim, eu posso fazer um depois com a fita também. A parte do centro, ó, é sempre importante a gente esticar bem.
é como se fizesse parte da estrutura, né? Como se fizesse um X assim a estrutura, uma cruz aqui, um X. Aí depois as partes de fora, né? Digamos que a aresta, se existisse uma aresta na curva, é onde a gente vai poder usar a mão para ir arredondando e criando a forma. Então agora que eu já estiquei, ó, vou fazer isso. Vou usando a mão aqui, acho que vai dar para você ir vendo de perfil assim, que eu vou procurando a simetria. Vou bater na mão, vou encaixando, né? E criando a forma. Eu ia tentar fazer assim direto para a câmera, mas não é muito prático no espelho, que para mim é muito mais prático. Até por ter a parede branca aqui atrás de mim, ó. Se eu saio um pouco assim de trás dele e deixo a parede, fica bem fácil para eu ver a questão da simetria. Tanto aqui na parte de trás, ó, eu vou vendo no espelho toda a questão da simetria mesmo. Posso girar a cadeira um pouquinho aqui e ir acertando aqui no geral. Olha só, tá vendo? Ó, tem uma pontinha aqui, ó, tem umas coisinhas assim que eu posso ir melhorando. E acredito que até com o celular na mão já vai ser mais fácil para ir vendo isso. Então eu já vou pegar aqui, limpa a lente. E eu vou procurar aqui o melhor ângulo, já vou vendo mais ou menos, ó, aqui ó, já vi que eu posso melhorar um pouquinho. E eu já vou ter uma noção de quando eu fizer o vídeo, o que eu posso melhorar. Eu vou desligar a luz de cima para ver como é que vai ficar. Na verdade, deixa eu te mostrar o corte, não vou mostrar o corte no geral. Olha só. Baixa um pouquinho para frente, por favor. Olha só a forma. Já por outro lado. Baixa um pouquinho pra frente. Isso. Tá vendo? Aqui mesmo, anota um pouquinho. É isso. Deu pra dar bem a forma. Deixa eu mostrar pro Igor também já. E a gente vai pra essa parte do vídeo. É difícil agora mostrar pra ele toda a forma. Depois que ele colocar a fita, eu mostro de novo pra ver como que ficou, as linhas e tudo. Como ficou o tape, eu já te mostro aí. Então na hora da foto, tá vendo? É mais fácil eu ir moldando na hora. Eu vejo na tela, ó, o que passa e vou vendo na hora. Eu já gosto assim, vou só alinhar aqui. Eu já gosto bastante. Aí sem querer pode jogar seu olhar, só o olhar aqui pra cima assim, ó. É, pode olhar aqui assim, isso. Quer ver mais alto o rosto assim, isso. Só o olhar aqui agora, isso. Vou manter o olhar dele fixo. Saí bem rápido, mostrei no geral e voltei. Então vou fazer de novo, agora pode olhar para a câmera, quando eu puxar pode olhar para a câmera. Então eu já dei play, vou sair bem rápido, ó. E voltei. Agora pode dar um sorriso aí pra nós. É isso, saí bem rápido. Ó, cara de quem nem tá com sono. E voltei. Entendeu? Então é isso. A ideia do vídeo é sair bem rápido assim, para dar essa transição bem interessante. Lá no modo de redes sociais já tem um exemplo desse do Reels. E é isso aí. Deixe seu comentário aqui nessa aula falando o que você achou, se você gostou de ver o processo. Eu gosto muito, né, como eu disse, de cortar cabelo assim. Queria poder cortar mais assim, quem sabe, né, publicando que as pessoas vão ver que a gente faz esse tipo de trabalho e pode aparecer mais clientes. Então, gratidão, até a próxima aula.